Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o iceberg da franquia Resident Evil, que é minha franquia de jogos favorita, que foi criada por Shinji Mikami e pertence à empresa de jogos eletrônicos chamada Capcom. Se você não sabe o que é um iceberg, é um tipo de vídeo onde você pega um tema e vai dividindo ele em camadas como se fossem as camadas de um iceberg. Nos meus vídeos eu divido em águas rasas, águas médias, águas profundas e abismo, onde no começo é apresentado fatos e curiosidades que muitos já devem saber e ao longo da descida vai ficando mais cabuloso com fatos e curiosidades mais peculiares. Então sem mais enrolação... Jill Sandwich é uma frase derivada de uma escolha humorística da tradução para o inglês do Resident Evil original, e ela é falada por um membro dos Stars chamado Barry Burton, depois que a parceira Jill Valentine escapa de ser esmagada em uma armadilha de teto que fica descendo dentro da mansão Spencer, sendo utilizada como piada interna em outros jogos. This way. Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill Sandwich. You're right. Resident Evil Outbreak foi o primeiro jogo da série Resident Evil a ter o recurso online. O recurso, porém, não estava disponível para jogadores europeus e australianos. Esses recursos foram adicionados no título sucessor, Resident Evil Outbreak File 2. O jogo conta com 8 personagens jogáveis, sendo eles Kevin Riemann, Mark Wilkins, Jim Chapman, George Hamilton, David King, Alicia Ashcroft, Yoko Suzuki e Cindy Lennox, com cada um deles possuindo suas características próprias. O jogo apresenta uma série de episódios interligados em Raccoon City, durante o mesmo período de Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Nemesis, adicionando informações vitais para os games da série principal e, sendo assim, é classificado como um game de spin-off canônico para a franquia Resident Evil. Após o sucesso de vendas, Resident Evil Outbreak ganhou uma única sequência, chamada Resident Evil Outbreak File 2, se tornando então a primeira subsérie da franquia. Já que falamos sobre o spin-off Resident Evil Outbreak, a franquia em si contém 9 spin-offs, sendo eles Resident Evil Survival, Resident Evil Dead Aim, Resident Evil Outbreak, Outbreak File 2, Resident Evil The Umbrella Chronicles, Resident Evil The Dark Side Chronicles, Resident Evil Revelations, Revelations 2 e Code Veronica. Inclusive eu pretendo trazer um vídeo só sobre esses spin-offs, então aguardem. Resident Evil Code Veronica é o quinto título da franquia lançado e é considerado por muitos uma continuação direta do Resident Evil 2. O jogo marcou muito pelos seus gráficos incríveis e pela primeira vez completamente em 3D, porém, ele também foi prejudicado por não ter recebido uma numeração dentro da cronologia principal, o que fez muitos desconsiderarem o jogo. Apesar disso, ao contrário do que se acredita, a Capcom nunca teve a intenção de fazer Code Veronica um título numerado. Na época estavam em desenvolvimento 3 títulos, um exclusivo para o Dreamcast, o terceiro jogo, e um spin-off com Jill Valentine como protagonista. Code Veronica foi então lançado como exclusivo do Dreamcast, o terceiro jogo foi cancelado e o spin-off com Jill foi lançado como Resident Evil 3 Nemesis. O jogo hoje chamado Resident Evil 1.5 ou Resident Evil 2 Prototype é uma versão protótipo de Resident Evil 2 que deveria ter sido lançada em março de 1997 no PlayStation 1 e no ano seguinte no Sega Saturn. O jogo foi lançado inicialmente no verão de 1996 e foi descartado a 70% e 80% da sua finalização, um mês antes do lançamento. De acordo com Shinji Mikami, o projeto inicial de Resident Evil 2 foi descartado devido a um descontentamento seu com vários aspectos do jogo. Segundo o produtor, as ideias gerais para o game eram muito boas, mas não funcionavam bem como um conjunto. Ainda, Mikami não teria ficado satisfeito com os gráficos e nem com o clima imposto no game. O produtor ainda estava insatisfeito com o roteiro e acreditava que ele não despertaria o interesse dos jogadores por um futuro Resident Evil 3. Sweet Home é um jogo inspirado no filme de mesmo nome que é centrado em um grupo de 5 pessoas que visitam a mansão abandonada do artista Ichiro Mamiya, que desapareceu misteriosamente 30 anos antes dos eventos da história. Em busca de uma pintura em afresco, o quinteto acaba perturbando o espírito da esposa do artista e coisas ruins acontecem. Esse jogo é considerado como o predecessor de Resident Evil, já que muitos elementos utilizados no game estão presentes em Resident Evil, como a cutscene da porta se abrindo, por exemplo. Porém, o jogo não foi um sucesso no Japão. No início dos anos 90, vendo que a indústria agora contava com um hardware bem mais poderoso à sua disposição, Tokuro Fujiwara, que era um dos principais desenvolvedores da Capcom, se aproximou de um dos seus subalternos
um jovem designer chamado Shinji Mikami, com a ideia de refazer Sweet Home para uma nova geração de consoles. Com o passar do tempo, o projeto mudou de cara, deixou de ser um remake direto de Sweet Home e adotou um novo estilo com criaturas menos sobrenaturais, mas ainda mantendo a estética de Casa Assombrada de seu predecessor, e assim surgiu Resident Evil Survivor, também conhecido como Gun Survivor, subtítulo da versão japonesa, foi o primeiro game da série reconhecido por ultrapassar os limites da fórmula clássica dos primeiros jogos de Resident Evil. A ideia foi ousada e promissora, recriar o survival horror, agora em primeira pessoa, 4 anos depois da consolidação do estilo nos videogames pelo lançamento do primeiro título. Os ambientes pré-renderizados foram deixados de lado para dar lugar ao ambiente totalmente 3D. A câmera estática foi substituída por uma visão de jogo literalmente dentro do personagem, com apenas a mira da arma na tela, com o objetivo de que o jogador tenha a experiência mais imersiva e realista. Dino Crisis é considerado por muitos como Resident Evil de dinossauro, já que a jogabilidade, a empresa, o criador e o tipo de jogo são os mesmos. O enredo conta a história de Regina, um agente que precisa viajar com seu grupo para uma ilha isolada, atrás de Dr. Kirk, um médico que todos achavam estar morto. Chegando lá, a equipe encontra um local repleto de dinossauros que, graças a uma espécie de portal do tempo, foram transportados para os dias atuais. Embora pareça manjada, a história do jogo se encaixa muito bem, com direito até a 3 finais diferentes, que divergem de acordo com suas ações durante a campanha. A produção do novo game da franquia começou sob responsabilidade de Hideki Kamiya, hoje um dos fundadores da Platinum Games, e que na época era funcionário da Capcom, que pensou em fazer um Resident Evil legal e estiloso. A aventura tem um novo herói chamado Tony, com força e inteligência sobre-humanas, habilidades obtidas por meio de biotecnologia. Além disso, abandonou também os cenários pré-renderizados em favor de um sistema de câmera dinâmica como forma de mostrar a melhor ação frenética proposta para o game. Eventualmente, a produtora decidiu descartar essa versão como Resident Evil 4 e aproveitar o conteúdo já criado para um novo título. Tony virou Dante, todas as referências à Umbrella foram removidas e o jogo ganhou o nome de Devil May Cry. Lançado em fevereiro de 2003 para o PlayStation 2, Resident Evil Dead End é o 4º título da série Survivor lançada pela Capcom para trabalhar franquias consagradas da empresa com perspectiva em primeira pessoa. Ao contrário de seus antecessores, porém, esse jogo também utiliza a perspectiva clássica da série Resident Evil, como a ação em primeira pessoa sendo ativada somente quando o jogador deseja mirar e atirar nos inimigos. Após o sucesso no transporte do segundo game da série para o Nintendo 64, a Capcom havia decidido que o console de mesa da Nintendo seria o próximo e único videogame a receber o novo título da franquia, Resident Evil Zero. A empresa fez essa opção levando também em consideração a capacidade do Nintendo 64 de comportar o sistema Partner Zapping, que permitia aos jogadores controlarem 2 personagens simultaneamente, algo inviável no PlayStation devido aos seus grandes loadings. Essa foi a única vez em que o público pôde jogá-la, já que no ano seguinte essa versão seria descartada e iniciou-se o processo de reformulação do jogo para o GameCube. Este foi um porte único e raro do Resident Evil 1 para o Sega Saturn. Foi o único porque tinha um conteúdo extra que as versões PS1 e PC não tinham, como um modo de batalha que era como um predecessor do Extreme Battle de Resident Evil 2, ou o modo Mercenaries do Resident Evil 3 e jogos posteriores. No final dos anos 90 havia quadrinhos baseados em Resident Evil 1 e Resident Evil 2 que não apenas adaptavam os jogos, mas também adicionavam histórias originais, incluindo uma sobre um lobisomem. Em Resident Evil 2 há uma porta específica onde, se você abri-la, poderá ver zumbis aparecendo na tela de carregamento e então terá que lutar contra um grande grupo novamente. Tentar abri-lo uma segunda vez resultará em uma mensagem dizendo que você está com muito medo de voltar. Eu lembro que eu joguei esse jogo pela primeira vez e quase caguei nas calças quando joguei nessa parte aí. Este foi um boato generalizado de que o Akuma de Street Fighter 2 era secretamente jogável em Resident Evil 2. Acontece que foi uma farsa que uma revista publicou como uma piada de 1º de abril. 2000 seria o ano de lançamento de um port do primeiro Resident Evil para o Game Boy Color.
licenciado pela Capcom e produzido pela Virgin, em parceria com o estúdio britânico Hot Gen. Após diversos atrasos, porém, o jogo foi cancelado por não estar de acordo com os padrões exigidos pela Capcom. Boatos começaram a surgir, dando conta de que o jogo na verdade não teria sido cancelado, e sim foi portado para o recém-lançado Game Boy Advance. Finalmente, em 2001, veio o anúncio de que um título inédito da série estava em produção para o quase extinto Game Boy Color. Se você entrar na sala dos policiais da delegacia, onde a gente pega o diário do Chris e o medalhão do unicórnio, se a gente ficar interagindo com aquela mesinha que tem perto da foto dos membros do G-Star 50 vezes, a gente consegue pegar um cartucho de foto que podemos revelar dando acesso à foto da Jill Valentine e ainda recruta. A história de Lisa Trevor foi inspirada em experimentos psiquiátricos da vida real feitos por B.F. Skinner em sua própria filha, bem como na história de Jenny, uma jovem que se tornou selvagem por ficar trancada em um porão quase toda a vida e enlouquecer por causa do isolamento. Há também as histórias de experimentos humanos com doenças como a Unidade 731. Realmente, a história de Lisa Trevor foi inspirada em vários casos reais de experimentos científicos cruéis e desumanos. Resident Evil 10 foi citado pela primeira vez e única no final de 1996 em uma entrevista que o produtor Yoshiki Okamoto da Capcom concedeu para a revista Genki PlayStation. 3 anos após Resident Evil 1, plantas infectadas passam a atacar os moradores de Raccoon City, após a descoberta de uma sala secreta sobre o laboratório onde o Tyrant foi criado. Os eventos levariam 2 novos personagens à mansão de Spencer, o local mostraria os efeitos do tempo, como rachaduras e teias de aranha, e contaria com novas salas. Além disso, o jogo contaria com um Battle Game e novas versões dos já conhecidos Tyrant e Hunter. Dash seria exclusivo para o Sega Saturn, mas foi descartado para não atrasar a produção de Resident Evil 2. O console acabaria recebendo pouco depois um port do primeiro game da série contendo o Battle Game, um Tyrant dourado e o Tick, uma nova versão dos Hunters. Mais tarde, a ideia de monstros baseados em plantas seria vista nas EVs de Resident Evil 2 e no cenário flashback de Resident Evil Outbreak File 2. Ela não existe no game, pelo menos não na versão original. A única coisa que sabemos é que ela aparece quando usamos um Game Shark ou Action Replay Pro, mas ninguém sabe ao certo se realmente é possível. Nós todos sabemos o que as ervas verdes, azuis e amarelas fazem, mas a Capcom nunca revelou o que esta erva cor-de-rosa supostamente faz. Tudo o que dizem são boatos, mas ela existe e por algum motivo não revelado foi tirada do game pela Capcom antes do lançamento.